Análise da estrutura, passo número 2. Finalizado esse nosso primeiro ponto, que é o planejamento, a preparação, a equipe desenvolveu toda a sua estrutura, pensou, organizou o cabeçalho, discutiu os propósitos, os objetivos, traçou os limites do processo produtivo. Agora nós precisamos desdobrar aquilo estruturado no escopo para análise da estrutura. E quais são os objetivos, quais são os propósitos desse segundo passo? Nós precisamos pensar, o primeiro elemento é a visualização do escopo de análise, ou seja, o que faz parte da nossa análise e o que não faz parte da nossa estrutura produtiva como um todo. Aqui é muito importante a equipe ter essa visualização, pensar o escopo do processo como um todo. O que nós vamos pensar, o que nós vamos organizar no nosso PFMEA e o que não será parte de análise nesse FMEA. Nós podemos pensar em abrir um outro FMEA, fazer uma outra análise, dezenas de FMEAs para a nossa parte produtiva. Só que nós precisamos entender que cada FMEA tem um escopo definido, tem um escopo estruturado. E dentro dessa análise do escopo aqui, nós precisamos entender que ela tem um fluxograma de processo. Quais são as etapas produtivas que estão alocadas às tarefas, tarefa por tarefa, sequencialmente colocadas, para nós entendermos esse fluxo lógico da nossa produção. Também nós temos como objetivo a identificação das etapas e subetapas do processo. O que quer dizer essas subetapas? Ela quer dizer um desdobramento, um desmembramento da parte do processo produtivo. Então, se nós temos um processo produtivo como um todo, nós temos várias etapas dentro desse processo produtivo que nós devemos ir analisando, vários desdobramentos, vários passos de operadores, de máquinas, que são partes do todo do processo produtivo ou da planta produtiva como um todo. Além disso, como objetivo, nós precisamos pensar a colaboração entre os fornecedores, entre a equipe de engenharia, para pensarmos nas responsabilidades, para pensarmos muitas vezes também na severidade do nosso processo produtivo como um todo. E essa segunda parte, esse segundo passo, ele forma a base para a análise da função. Se nós fizermos essa parte do fluxograma de processo muito bem detalhado, muito bem compreendido, nós vamos ter a função do processo muito bem detalhado, muito bem estruturado. E aí o que fica aqui para nós? O primeiro ponto é que nós precisamos entender que a visualização da estrutura do sistema, como dito anteriormente na parte do objetivo, ela é desdobrada em um fluxograma desse processo e na análise, ou seja, na árvore da estrutura. O que nós temos no fluxograma de processo? Justamente ele representa como um negócio, como a nossa organização ela está representada. Quais são as etapas de, por exemplo, de recebimento de matéria-prima até a expedição do produto acabado? Quais são todas as etapas produtivas que aquela matéria-prima passa ao longo das etapas produtivas para ser transformada e ao final nós temos um produto que seja expedido ao nosso cliente. Então nós temos uma entrada de matéria-prima, enfim, uma matéria que ela vai ser transformada nos processos produtivos daquele produto, está sendo agregado, ele está sendo recebendo valor, ele está sendo transformado a sua composição como um todo e outros produtos estão sendo agregados para o final nós temos do nosso processo produtivo, nós temos um produto com valor agregado para vender. Isso é uma visão bem geral do fluxograma do processo. E dentro desse fluxograma do processo, nós temos a nossa árvore da estrutura que trabalha a hierarquia desses elementos, ou seja, esses desdobramentos, qual ele precisa muitas vezes passar pela parte de recebimento da matéria-prima, depois para o estoque, depois para a parte de prensa, para uma forjaria, depois para a parte de torneamento, pintura, montagem, a parte de acabamento, embalagem e produto acabado, expedição. Isso é a estrutura do processo e nós precisamos entender essa árvore da estrutura. Mas olha só,
Se nós entendemos essa organização básica, que toda empresa ela é desdobrada em processos produtivos que faz uma transformação, então nós temos essa entrada, que pode ser de uma matéria-prima, oriunda de um fornecedor, do mercado, uma demanda de um cliente. Nós temos uma transformação ao longo desse processo produtivo, das etapas, e nós temos uma saída, ou seja, essa saída ela pode ir novamente para o mercado, para outros clientes, para sistemistas, para fornecedores, justamente para nós termos essa agregação de valor ao final, na saída do nosso processo produtivo. E isso é a organização básica de um processo que se coloca como uma representação ou como um resultado entre saídas e entradas. Então a nossa função transformação aqui, ela é uma saída por uma entrada. O que é? Saiu pelo que entrou. A relação de uma com a outra. O que nós temos de agregação de valor ao longo desse nosso processo produtivo? Bom, pensado essa nossa ideia, para nós representarmos esse processo produtivo, o Instituto Nacional Americano de Padronização, o ANSI, ele coloca para nós a representação das etapas produtivas como um todo, ou seja, a transformação, os processos empresariais, eles têm um critério que eles são reprodutíveis em outras plantas do processo da organização, ou seja, nós temos uns símbolos para representar essas etapas e nós temos os significados para pensar isso. E aí o que nós temos, olha só, de símbolo e de significado? Por exemplo, nós estamos pensando numa parte de operação produtiva, se nós estamos pensando, por exemplo, numa soldagem, numa usinagem, numa pintura, numa montagem, o que nós temos? Nós temos uma operação. Nós temos uma operação produtiva como um todo. Então, qual é o símbolo para representar? Bom, o símbolo está aqui, ó. Nós precisamos representar essa operação produtiva neste formato, assim como a parte de movimento, de transporte, de deslocamento de uma etapa para outra de uma operação. Então, por exemplo, se ele finalizou o trabalho numa forjaria, e ele vai, por exemplo, para uma parte de usinagem ou para outro processo produtivo, ele tem um movimento, ele tem um transporte, ele tem um deslocamento nessas etapas entre esses dois pontos produtivos, assim como se ele tiver um ponto de decisão, ou seja, será que esse produto ele está em conformidade, ele não está em conformidade, o que ele precisa ser melhorado? Pode ser um ponto de decisão ao longo desse nosso processo produtivo, assim como ele pode ter uma inspeção na parte de qualidade dos seus requisitos, avaliar um contexto de falha preventivo, esse elemento de prevenção para a parte de inspeção. Outro ponto, ele pode ter um documento impresso, ou seja, gerar um relatório do andamento daquele produto, do andamento daquela etapa produtiva como um todo, e aí gerando um documento impresso. Além disso, ele pode ter um elemento de espera, ele pode também ter uma armazenagem, vir a pensar numa parte de um estoque ao longo desses processos produtivos, ou muitas vezes trabalhando no Lean, pensando também como um supermercado de produtos para abastecer pontos, e aí pensando também em estruturas de Kanban e tudo mais. Tudo isso aqui nesses elementos de simbologias, de mapeamento de fluxo de valor. Além disso, o sentido desse nosso fluxo, as barras para a parte de conexão entre os processos e os limites, que são as indicações de início, pare e fim daquele processo produtivo. Bom, entendido essa simbologia padrão que o FEMEA nos recomenda para utilizar, o símbolo, o significado, nós vamos agora partir justamente para um próximo bloco, que é a nossa parte de definição do processo por meio de uma folha de trabalho, ou seja, a estrutura do padrão aqui colocado
nosso de processo, nós podemos representar por meio de um fluxograma vertical. Ou seja, o que é um fluxograma vertical? O fluxograma vertical é aquele que organiza hierarquicamente as etapas detalhadas do processo produtivo. E o que nós temos aqui como um exemplo? Nós colocamos os símbolos, que é o padrão previamente explicado, e nós vamos colocar esses símbolos nesse nosso corpo dessa nossa tabela. Por que nós colocamos esses símbolos aqui? Porque nós já colocamos de uma forma que o operador ou que aquelas pessoas alocadas ao processo produtivo, elas possam ir marcando o que vai ser feito. Então, por exemplo, nós vamos colocando alguns X para fazer essa movimentação do processo. Podemos pensar nesse formato. Pelo menos isso é a estrutura que o FEMEA nos recomenda. Tem outros formatos que nós podemos sim pensar, mas vamos seguir sempre a sugestão do manual do FEMEA. E aí o que nós temos aqui? Os números, ou seja, a sequência numérica do processo produtivo para uma descrição hierárquica. Além disso, o parte dos símbolos, como previamente explicado, e a eventual unidade organizacional, ou seja, muitas vezes ela tem alguns pavilhões que ela trabalha, ou um outro fornecedor, um outro cliente, ou uma matriz aqui entre empresas que estão fornecendo esses processos produtivos. E nós temos, nesse outro campo, a descrição, aqui sim, detalhada do nosso processo produtivo, que vai servir de base como exemplo que nós estamos trabalhando aqui no nosso contexto, tanto do DFMEA quanto do PFMEA, são os exemplos. Os desdobramentos, eles são iguais. Então, no DFMEA, o exemplo segue aqui para o PFMEA. E olha só, o que nós precisamos entender? Então, o primeiro ponto que nós precisamos entender é que o que nós temos? O elemento inicial, que é uma inspeção de entrada para a componente de produção. Estão pegando o nosso exemplo, o primeiro ponto de descrição é inspecionar essa entrada. Assim como um segundo ponto é transportar o componente do estoque para a linha de produção. Um terceiro ponto, uma operação 10, aqui colocado como uma codificação da empresa, é engraxar eixo do rolamento. Operação 4 ou operação número 20 aqui, engraxar a engrenagem. Um quinto elemento, ou seja, melhor descrevendo, uma quinta etapa é fazer o transporte. Então, a sexta etapa, ou operação número 30, é prensar a bucha sinterizada na carcaça. Uma sétima, fazer um transporte. Um oitavo elemento, que é a operação 40, é a montagem da tampa do redutor. Assim como o número 9 é transportar, o número 10 aqui uma operação de inspeção de montagem, e o número 11 é armazenar peças a serem embarcadas para o cliente. O que nós temos então de toda essa nossa visualização? Nós temos a hierarquia do nosso processo produtivo. Nós temos o desdobramento do que nós precisamos entender. Então veja você, o que nós entendemos aqui? Nós desdobramos hierarquicamente o processo produtivo, que é o escopo de análise do PFMEA, e agora nós precisamos entender que ao longo desse desdobramento da hierarquia, nós temos falhas. Se nós temos falhas, nós precisamos usar pelo menos uma ferramenta que o FEMEA nos recomenda, que é o diagrama 4M. Então, para cada uma dessas operações aqui que nós vamos colocar, por exemplo, a operação 3, a parte 4, a operação 30, a 40 e assim sucessivamente, nós temos uma eventual falha a ser analisada por um elemento de diagrama 4M de causa e efeito. Só que nós precisamos entender qual é o nosso escopo de análise. Nós podemos analisar a operação 10, a 20, a 30, a 40 e assim sucessivamente, claro que nós podemos. Só que nós precisamos entender qual é o escopo que esse FEMEA está trabalhando. Nós vamos analisar a operação 10 a 20, só a 10, só a 20, só a 30. Qual é dessa operação ou quais dessas operações nós vamos analisar? Sempre lembrando, por que nós não analisamos, por exemplo, falhas no transporte? Porque lembrando que transporte, por meio da
de princípios do pensamento Lean, o transporte, na verdade, ele é um desperdício como um todo. Então, como é que nós vamos analisar uma falha de transporte num sistema que ele é um desperdício no processo produtivo? Assim como uma questão de inspeção e outros de armazenamento. Nós até podemos colocar um FMEA para fazer essa análise, muitas vezes, ou para cuidar a movimentação das peças, dos processos produtivos. Mas sempre lembrando que uma base do Lean é que o transporte e outros eventos aqui internos, eles são base de desperdício. Então, nós precisamos ter isso como um elemento essencial para o nosso pensamento de definição do processo, folha de trabalho como um todo. Bom, entendido isso aqui, pessoal, nós podemos avançar agora. Nós podemos começar a pensar justamente na árvore da estrutura, ou seja, qual que é o produto, qual é o processo que nós estamos analisando, sempre lembrando que nós temos uma linha de montagem do motor elétrico. Esse é o nosso processo produtivo que nós estamos analisando, linha de montagem do motor elétrico. Esse é o escopo de análise. E o primeiro ponto, a hierarquia, o ponto mais superior na nossa hierarquia é o processo como um todo, o processo produtivo, o item do processo. Ou seja, qual que é o nome desse nosso processo? É o nível mais alto, ou seja, ele descreve o sistema, ou dando um zoom aqui, um subsistema, um conjunto de sistemas. Ele pode também ser colocado aqui como um exemplo, um embarque, uma operação de embarque como um todo. Então, o nosso processo, o nosso produto, o nosso item do processo, ele é o nível mais alto nessa nossa hierarquia. Só que esse elemento nós precisamos ir desdobrando ele hierarquicamente para níveis inferiores. E o que é esse desdobramento para níveis inferiores? Nós temos as etapas do processo produtivo. Se nós temos etapas do processo produtivo, como colocado no fluxograma vertical, nós temos o elemento foco, nós temos aquele elemento que nós vamos entender para trabalhar, que é o nome da operação como um todo, é o nome da tarefa que está sendo feita naquele momento, é o elemento foco que nós vamos trabalhar, justamente desdobramento de operações produtivas. E também nós temos que entender que essa etapa do processo produtivo, esse elemento foco, como mencionado, essas operações, elas apresentam falhas, e essas falhas são analisadas por o elemento 4M, ou seja, o elemento do processo de trabalho, ou de trabalho do processo aqui, melhor dizendo. O que é? Descrever esse nosso componente que nós estamos analisando, mas ele é um nível inferior. Nós trabalhamos como falha esses 4 M's, que são a mão de obra, máquina, material, meio ambiente, que são colocados como pontos de análise de falha do nosso processo produtivo. Então, fazendo uma recapitulação aqui para nós deixarmos muito bem compreendido, o produto ou o processo é um nível geral, é o que nós enxergamos, a planta produtiva. Só que nós precisamos dar um zoom, nós precisamos enxergar qual é o processo, o item de escopo que nós vamos analisar. Então, esse é a etapa do processo. Só que em cada operação produtiva, nós temos um elemento que é a falha desse nosso componente. Então, nós precisamos pensar por uma análise de elementos 4M. O diagrama causa e efeito para nós pensarmos operação produtiva, ela tem uma falha associada. Tendo uma falha associada, nós utilizamos o diagrama 4M. Olha só, então, nós precisamos aqui utilizar as operações de processo. Nós entendemos que cada operação produtiva, ela comporta uma falha, e o que nós vamos fazer? Nós vamos colocar essas operações no nosso diagrama vertical. Então, nós vamos repetir todas elas aqui, todas as que nós vamos analisar, as 11, e nós vamos destacar aquelas que são as operações produtivas que pegando aquele conceito do Lean para nós tirarmos esses desperdícios do nosso contexto, nós vamos analisar o item 3, a operação 10, a operação número 20 ou número 4, o item 6, a operação 30 e o item 8, ou operação número 40. O que nós fizemos aqui? Nós pegamos aquelas que são operações produtivas, como o processo do FMEA nos recomenda. E o que nós vamos ter aqui? Nós vamos colocar elas numa análise, num contexto
previamente organizado, do produto processo. Quem é o produto ou o processo? É a linha de montagem. Então aqui está o processo. Qual é o produto? Do motor elétrico. Nós já entendemos o que nós vamos fazer agora. O produto ou processo é o nível de hierarquia superior, é o mais alto nível na nossa hierarquia do escopo trabalhado. Então nós precisamos entender aqui, que aqui é o escopo de análise. Só que agora nós vamos entender a etapa do processo produtivo, o desmembramento, que é o elemento foco. Nós podemos pensar e analisar a operação 10, a operação 20, a operação 30 e a operação 40. Tudo bem. Só que o que nós vamos fazer aqui? Se nós analisarmos as 4 operações, nós vamos ter um PFMEA muito extenso, muito grande, uma difícil parte de otimização de todos eles. Nós podemos começar a nos concentrarmos ou numa operação 10 ou numa operação 20 e assim sucessivamente. O que nós vamos fazer aqui? Como um exemplo, olha só, se nós desdobrarmos essa operação 20, o que nós temos de falhas possíveis nela? Nós temos a falha de um operador, que é o elemento humano, nós temos um dispositivo de engraxamento, nós temos a parte de graxa, nós temos a parte de ambiente, assim como, eventualmente, numa operação número 30, operador, prensa, bucha, ambiente como um todo. Esses são os elementos do trabalho do processo, são os elementos 4M que nós vamos aqui abordar. E o que nós temos em geral? Se nós colocarmos que o nosso escopo de análise é somente a operação 30, então a operação 10, a operação 20 e a operação 40 não farão parte desse PFMEA por questões de somente escopo, mas eles podem fazer parte de outros PFMEAs. Então nós podemos abrir um PFMEA para essa operação 10, nós podemos abrir um PFMEA para essa operação 20 e nós podemos abrir um PFMEA para essa operação 40. Nós estamos fazendo aqui nesse vídeo a operação 30 como exemplo do nosso PFMEA. Então é o nosso escopo de análise, o nosso item focal para nós trabalharmos. O que nós temos então nesse segundo bloco, nesse segundo passo? A descrição justamente da estrutura desse elemento. Nós pegamos o escopo, separamos eles na linha de montagem do motor elétrico, então o processo é a linha de montagem, o produto é o motor elétrico e nós vamos colocar qual é o item do processo que nós estamos analisando. O item do processo é linha de montagem do motor elétrico. Qual é a etapa do processo produtivo para essa operação 30? Bom, a operação 30, ela é o processo de prensagem da bucha sinterizada. E o que nós temos como elementos de causa e efeito, elementos de falha eventual? Nós temos um eventual operador, nós temos uma eventual prensa. Só que veja você que ainda nós podemos detalhar um pouco mais esse nosso PFMEA, pegar essa parte de elemento 4M e destacar, detalhar, descrever, focar o que nos interessa justamente nessa parte de analisar causa e efeito. Aqui vem uma questão muitas vezes subjetiva, muitas vezes de experiência da equipe multidisciplinar, para que ela defina, olha, é melhor nós analisarmos a causa e efeito num operador, é melhor nós analisarmos a causa e efeito numa prensa, e não, muitas vezes a bucha sinterizada ela não tem uma falha detectada no seu processo produtivo, já está dentro de uma normativa esperada, muitas vezes nós já compramos de um outro cliente, o ambiente está tudo dentro dos parâmetros, dos requisitos normativos, então nós não precisamos analisar uma bucha sinterizada nem o ambiente, nós vamos analisar o operador e a prensa aqui para nós trabalharmos. E aí o que nós vamos nos concentrar? Nós vamos nos concentrarmos na análise da estrutura desses dois elementos. Além disso, nós podemos ainda detalhar, utilizar somente um ou outro. Ou nós precisamos o operador, ou nós podemos pensar em uma prensa para fazer essa análise de estrutura. Ou seja, o passo número 2 aqui é justamente entendermos que existe a nossa tabela
que existe a nossa estrutura, e nós vamos pensar que para produto, processo, o primeiro ponto, a etapa do processo, o segundo ponto, o nível de operação produtiva, e o terceiro ponto, o elemento do trabalho do processo, é o item de causa e efeito que nós vamos analisar, ou seja, qual é a variável, qual é um daqueles 4 N's que nós vamos pensar aqui. Então, a análise da estrutura, passo número 2, é o preenchimento dessa nossa tabela.